Oi gente, eu sou a Gláucia de Paiva e você está no Clube Sempre Livros. E hoje nós vamos falar sobre Vitória, a jovem rainha, de Daisy Goodwin. Gente, imagina um conto de fadas com vilões, uma princesa, um príncipe, conspirações. Mas agora imagina isso tudo acontecendo na vida real. É exatamente o que conta esse livro. Esse livro que eu já estou apaixonada, já está entre os meus favoritos desse ano. É um livro lindo, o lançamento foi lançado agora em junho de 2017, tá, gente? A autora, a Daisy Goodwin, ela teve acesso aos diários da Rainha Vitória. Então vou começar a contar um pouquinho da história para vocês. Aconteceu o seguinte, a Vitória, ela era uma jovem menina, uma adolescente, digamos assim. Ela estava com 16 anos quando a nossa história começa. Nesse momento, o tio dela é o rei da Inglaterra e ele não tem filhos. E o irmão que sucederia ele já morreu, que é o pai da Vitória. Então, na ausência do sucessor, o irmão o mais próximo, entra quem? O herdeiro do sucessor. Que quem é a Vitória. Ele até tem um outro irmão, entendeu? Mas ele só poderia reinar se acontecesse alguma coisa com a Vitória e a Vitória morresse, certo? O que acontece? A Vitória, por conta disso, gente, ela é criada num dos castelos, né, de propriedade dos monarcas da Inglaterra, mas ela é criada num castelo bem no campo, no interior. Ela é criada pela mãe. Ela tem uma dama de companhia, a mãe tem outra dama de companhia e um conselheiro, digamos assim. E ela é criada de uma forma onde a mãe tem muito medo que ela morra. Mas não é só aquele medo de mãe normal de perder um filho. É o medo de perder a futura rainha da Inglaterra. É o medo de não ser a rainha mãe. Então vocês podem imaginar o quê? Até porque o tio dela, né, que seria o irmão mais novo do rei, ele teria aí a chance dele se caso acontecesse alguma coisa com a Vitória. Teria um interesse de que acontecesse alguma coisa com a Vitória. E naquela época, gente, pelo poder, por uma coroa, fazia-se tudo. Então a mãe dela protegia a Vitória com unhas e dentes. A Vitória, até para descer uma escada, tinha que dar a mão para uma pessoa, isso ela já com 16 anos. Só que a mãe dominava ela, o conselheiro da mãe dominava ela, e além disso, até a dama de companhia da mãe tentava dominá-la, ou seja, ela cresceu com uma certa revolta, porque essas três pessoas queriam controlá-la de qualquer jeito. E queriam assumir o poder, na verdade. Quando ela fosse rainha, essas pessoas ambicionavam controlar a rainha Vitória. Só que a Vitória, gente, é muito inteligente, muito perspicaz, apesar de jovem. E ela, com 16 anos, ela já rezava pedindo a Deus pelo tio dela, o rei, que ele sobrevivesse no mínimo mais 2 anos, para que ela pudesse realmente assumir o trono sem precisar de um regente. Porque no caso, se ela fosse menor de 18 anos, ela assumiria o trono, mas teria a mãe dela como regente, provavelmente, e a mãe dela que estaria dando as ordens. E ela rezava por esse tio, e ela gostava realmente desse tio. E ela não via a hora de que fizesse 18 anos, não que ela não visse a hora do tio morrer, mas ela sabia que o tio já estava bem idoso. E ela sabia que na hora que ela fizesse 18 anos e que ela fosse rainha, ela já tinha colocado isso na mente dela. Ninguém mais vai me dominar. Ninguém vai me dizer o que fazer. Então é muito interessante porque ela é muito inteligente. Ela não é uma pessoa fácil de manipular como parece no princípio. E Deus ajudou que o tio dela realmente sobreviveu até os 18 anos dela. E com 18 anos, no ano de 1837, ela se torna uma rainha.
uma jovem rainha, sem experiência nenhuma, porque ela foi isolada da corte, sem saber os procedimentos, enfim, ela totalmente inexperiente com relação ao que ela deveria fazer. Mas, apesar da inexperiência, ela tinha muita inteligência e não queria realmente ser orientada nem pela mãe, muito menos pelo conselheiro da mãe, e nem por ninguém que ela não confiasse. Quando ela assume o reino, ela conhece o Lord Melbourne. Lord Melbourne, ele é o primeiro-ministro da Inglaterra nesse momento. E ela simpatiza muito com ele porque em nenhum momento ele tenta coagi-la, ele tenta obrigá-la. Ele apenas sugere coisas a ela. Então, sugestões ela aceita. Ela não quer mais aceitar ordens, até porque agora quem dá as ordens é ela. Então ela faz uma amizade muito grande que chega a ser tem uma pitadinha aí de romance. O Lord Melbourne já está com quase 50 anos, gente. E ele, no livro, ele parece um homem assim muito responsável com a coroa, como primeiro-ministro. E apesar dela demonstrar alguns interesses, ele se faz de desentendido o tempo todo. E apesar de muita gente querer já fazer o casamento da rainha, né, porque estão realmente querendo manipular tal de uma forma que ela se case, ela começa a pensar como a rainha Elizabeth I. Não vou casar com ninguém. Ok. Gente, a história é linda. É uma história de uma garota que realmente não se deixa dominar. Vai ter traição, vai ter manipulação de outras pessoas, ela vai cometer erros sim. E ela vai casar sim, isso não é spoiler, porque isso é fato, é um fato histórico. Esse livro aqui é um livro baseado em fatos, então tudo que já está na história não é spoiler que eu possa dar, porque a história já diz isso. Só que o que acontece? O interessante é como as coisas acontecem, como a Daisy Goodwin narra a história da rainha, porque essa rainha aqui, gente, ela foi a rainha que, digamos assim, antes da nossa querida Elizabeth II, ela foi a rainha que reinou por mais tempo. Ela reinou por 63 anos. Era o recorde que foi quebrado agora pela Elizabeth II. Nós temos também um filme que foi lançado em 2009. Não confundam esse filme com esse livro que foi lançado agora, tá? O nome do filme é A Jovem Rainha Vitória. O livro é Vitória, a Jovem Rainha. Então é muito fácil confundir. Vocês podem até pensar que esse livro inspirou o filme. Não. Primeiro porque o filme foi feito antes, né? Segundo porque eles contam também momentos diferentes da história da rainha. Embora o livro e o filme contem ainda o momento dela jovem e tenha alguma semelhança em alguns detalhes, aqui conta bem do comecinho, as dificuldades dela com tudo no início do reinado. O outro já pula algumas fases e já parte para o casamento, que vai acontecer, quer dizer, já aconteceu, né? O filme já pula para essa parte. E o interessante é que no filme, o Lord Melbourne, que é o primeiro-ministro, que ela é apaixonadinha aqui, ele parece um cara meio interesseiro também, querendo puxar a sardinha pro lado dele, entendeu? Embora que ele puxe a sardinha pro lado dele, mas ele tem realmente um sentimento por ela, um sentimento maior, mas que ele tem consciência de que ele não pode assumir esse sentimento. No filme ele já parece um cara mais, mais interesseiro, digamos assim. Bom, gente, esse filme ele foi escrito por um cara que eu gosto muito, o roteiro dele, que é o Julian Fellowes, que lembra lá de Downton Abbey? Lembra da primeira resenha do canal, do Belgrave? Então, é o mesmo autor, né? Que também vem de uma família nobre, mas ele, pelo que eu saiba, ele não teve acesso a esses diários que a Daisy Goodwin teve, entendeu? Então, na verdade, eu não sei muito bem quem acreditar, porque são histórias assim com poucas diferenças, mas diferenças que para mim são significativas.
Então o filme foi com o roteiro do Julian Fellowes, que é um escritor, que é um roteirista. Enfim, o filme não foi inspirado nesse livro, tá, gente? Bom, eu recomendo muito esse livro para vocês. Para quem gosta de história, para quem gosta de romance, para quem gosta de romance de época, porque é um romance de época, é praticamente um conto de fadas, mas que aconteceu em 1800 e alguma coisa. E é lindo demais. Eu recomendo com força, porque é um livrão, tá bom? Gente, se quiser ajudar o canal, pensou em comprar livro, por favor, o nosso link está aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, dá um like se gostou do vídeo, tá bom? Para todos vocês, mil beijos!